você que é aqui seguidor do meu canal, inscrito, para você que me segue nas redes sociais, e para você que é novo aqui, e para você que ainda não me segue, mas que esse vídeo de alguma maneira vai chegar até você. Seja muito bem-vindo, pessoa linda e abençoada. Eu, Tatiana de Paula, teóloga, terapeuta e psicanalista, eu venho falar com vocês hoje sobre um tema que tem sido muito falado nas redes sociais. Esse tema aborda a questão seitas e igrejas. Você sabe separar uma seita de uma igreja? Você sabe perceber quais são as características de uma seita e de uma igreja de verdade? Você sabia que existem muitas igrejas por aí que dizem ser igrejas, mas de fato têm características de seita? E se você está num lugar que as características, as quais eu vou citar aqui, de uma igreja verdadeira, tem aonde você está no lugar certo e fique neste lugar. Se não, se as características que eu citar aqui, as características de uma seita, se você encontrar uma, duas, não precisam ser todas elas, aonde você está congregando, saia deste lugar. Porque as seitas, elas tendem a enganar as pessoas, os seus membros, os seus adeptos. Muitos cristãos acham que estão em igrejas e, infelizmente, muitos deles estão em seitas. Então, fique coladinho comigo e vamos que vamos. Mas antes disso, eu já te peço, deixa um like, curta aí esse vídeo, compartilhe, porque é interessante, é importante que as pessoas hoje, elas venham entender, né, o que de fato é uma igreja e o que de fato é uma seita. Hoje a gente vê igrejas, né, evangélicas, igrejas cristãs, né, em vários lugares. Às vezes numa rua você encontra 3, 4, né, e será que todas são, de fato, igrejas? Ou, na verdade, é uma seita disfarçada de igreja? Vamos descobrir aqui através desse vídeo. Então, compartilhe esse vídeo, me ajude a fazer com que esse vídeo chegue para mais pessoas. E para começar, eu vou trazer para vocês algumas características de uma seita, ok? A seita, normalmente, ela é um grupo exclusivista, ou seja, eles acham que só eles estão corretos, só eles têm a direção de Deus, somente para eles Deus revela a sua vontade. Ainda que outros grupos busquem a Deus, mas é somente para eles que Deus revela a sua vontade. Eles também têm essa questão de não se mesclar com outro grupo cristão. Vou dar um exemplo aqui básico, por exemplo. Irmãos batistas, das igrejas batistas. Eles, né, têm ali suas doutrinas, e irmãos, por exemplo, de igrejas presbiterianas, têm ali suas doutrinas. Mas eles se reconhecem como irmãos em Cristo. Eles não tentam um pegar o outro, né? Eu tirar um irmão da batista e trazer para a presbiteriana. Ou eu tenho que levar o meu evangelho batista para o irmão presbiteriano, porque onde o irmão presbiteriano está, não se fala a verdade. Ali eles não são o povo escolhido por Deus, né? Tem alguns grupos cristãos, não só um, não só dois, alguns, né, que utilizam aquele contexto dos 144 mil que está ali em Apocalipse, né, para dizer que o grupo X, né, é aquele 144 mil. Errado. Então, assim, se você encontrar um grupo que se diz igreja, que é exclusivista, que eles não se abrem muito, ou às vezes não se abrem nada para outros grupos, tentam convencer você de que onde você está é errado, e de que onde eles estão que é o certo, de que eles é que têm a direção de Deus, que é para eles que Deus revela, somente para eles.
isso denota uma seita, ok? Também existem seitas, né? Característica de uma seita também é a questão da fé, da salvação. Eles normalmente pregam que a salvação vem por obras e não pela fé. Ou às vezes pregam que vem pela fé, mas também pelas obras. E nós sabemos que a salvação ela não vem por obras, ok? Então, assim, eles usam esse contexto para que você esteja ali, faça a obra, faça isso e faça aquilo, para você ter a sua salvação. E não é assim que a Bíblia nos ensina. Não é isso, meus queridos irmãos? Também, numa seita, nós podemos ver que existe um líder supremo, um líder forte, né? Que ele é reconhecido e aceitado pelos irmãos, vamos falar assim, irmãos, pelos membros daquele grupo. Esse líder, ele não pode ser contrariado. Tudo que esse líder fala é o certo. Esse líder é aquele que tem a revelação de Deus. Em alguns casos, ele é considerado o profeta, ou ele é um ser como se fosse um anjo, um ser especial que Deus colocou aqui na terra. Ele é alguém escolhido por Deus para que Deus, através dele, traga suas revelações. Deus usa apenas a boca deste líder, e esse tipo de líder, ele não aceita ser corrigido, ser questionado. Normalmente ele aceita uma idolatria. Ele entende que ele ali, ele é diferente dos demais membros. E os demais membros concordam com isso. Então, isso é uma característica de que este lugar é uma seita, onde há um líder, um somente, adorado, e tudo que ele fala é verdade. Outra característica, meus queridos, é quando esse grupo, ele não tem somente a Bíblia como uma autoridade para tudo quanto vão falar, para tudo quanto vão pregar, para tudo quanto vão ensinar. Eles começam a trazer livros, né? Livros normalmente de um líder só. Livros, folhetos, eles usam métodos, né? Hoje a gente tem as redes sociais, grupos, né? De WhatsApp, de Facebook, e ali eles sempre colocam os seus textos, trazendo para as pessoas que aquilo que é escrito por ele, que é falado por ele, é autoridade, colocando a Bíblia abaixo, e tudo quanto é escrito, os seus escritos, as suas falas, está acima da Bíblia. Ah, Tati, mas tem isso? Tem. Ainda que ele não fale diretamente para você que o que ele fala está acima da Bíblia, ele dá reflexos, ele dá a entender sobre isso. Ele usa muito mais os seus livros, as suas falas, os seus folhetos, do que a própria palavra de Deus. Uma igreja verdadeira, a autoridade que é usada nessa terra, fora o Espírito Santo, fora o próprio Deus e Jesus Cristo, é a Bíblia. É utilizado somente a Bíblia, o que está na Bíblia, para conduzir o povo, os membros daquele lugar. Então tome cuidado. A Bíblia, ela não tem ponto fraco. A Bíblia é a palavra de Deus. Sem fermento e sem nada. A Bíblia. Apegue-se à Bíblia como autoridade para falar sobre Deus e de Deus nessa terra. Vamos continuar. Esse tipo de grupo também tem essa questão de usar métodos, tá? Para manter as pessoas ali, para manter os seus membros ali. Métodos tais como: quem sair daqui, né, se você deixar de congregar conosco,
se você deixar de reunir conosco, você vai ter uma vida amaldiçoada. Se você deixar de congregar conosco, você vai deixar de fazer parte da igreja em Filadélfia, você vai deixar de fazer parte dos 144 mil, você, tudo quanto você fizer, a sua família, os seus filhos vão para o mundo, a sua família vai se perder, não tem outro lugar que você possa ir e que você vai encontrar tudo isso que nós temos aqui, porque é só aqui que Deus dá a direção. Então, prega-se uma teologia, vamos dizer assim, do medo. Se você sair daqui, você vai ser amaldiçoado, você será um leproso, você será um rebelde, e aí faz com que as pessoas fiquem ali, né? Porque as pessoas têm medo de sair desse tipo de sistema. É um sistema autoritário. A gente pode falar isso. É um sistema autoritário, né? Usa-se o nome de Deus, usa-se o nome de Jesus. Às vezes usa-se o nome de Jesus, mas não da forma que de fato a Bíblia nos mostra quem é Jesus, ok? Algumas seitas colocam Jesus como profeta, Jesus como arcanjo, outras colocam Jesus como Jesus mesmo, mas porém, né, dando lugar para esse líder, que eu falei um pouquinho antes, dando lugar para esse líder de que esse líder, ele é tão poderoso, ele é tão usado por Deus nessa terra, que a forma que é pregado, que é falado, ele meio que se iguala a Jesus, né? Existem líderes que falam que para você ter comunhão, acesso a Deus, você precisa estar em comunhão direta com o profeta, com o apóstolo. E a Bíblia não nos fala isso. A Bíblia nos diz que o mediador único entre o homem, nós e Deus é Cristo Jesus. Então não existe nenhum líder, nenhum profeta, nenhum super líder, superstar, popstar que vai mediar a sua comunhão com Deus, ok? Então, preste atenção nessas características, gente. Eu falo para vocês uma coisa. Também existe a questão de que lugares, grupos que são considerados seitas, eles têm essa questão de não aceitarem as doutrinas fundamentais da Bíblia, tais como a doutrina do Espírito Santo, a doutrina da Trindade, a doutrina do batismo, a doutrina da salvação e tantas outras que a Bíblia nos ensina. Normalmente, esses grupos, que são seitistas, eu falo assim, eles mudam, tá? Algum desses fundamentos, se não todos, colocando ali, né, o que para eles é mais interessante, tá? E mudam a questão do batismo, mudam a questão da salvação, traz um outro ensinamento, e isso é muito sério, porque os fundamentos, eles não podem ser mudados. Se você tem uma casa, você constrói uma casa com bases e fundamentos, te dando segurança de que você pode subir as paredes e que você pode fazer, por exemplo, um outro andar. Se você mexer nesse fundamento, se você mexer na base, com certeza a casa vai cair, vai ruir, não se sustenta. Então, fundamentos, bases fundamentais, doutrinas fundamentais não são para ser mexidas, são para ser cumpridas. São para colocar em prática da forma que nos é ensinado de acordo com a Bíblia. Nada que está na Bíblia, eu tenho que ir ali e colocar meu dedinho e tentar mexer. Fazer assim, sabe, para ficar mais fácil, dar uma amaciada. Do jeito que está na Bíblia, do jeito que tem que ser. E também tem essa questão que a gente pode dizer sobre as ordenanças ou os sacramentos, né? Alguns teólogos estudiosos falam sobre os dois sacramentos, ou podemos também falar sobre ordenanças.
as duas citadas de formas mais importantes e que não devem ser mexidas, que é a questão da Santa Ceia e a questão do batismo. Não se deve mexer nisso. Se deve cumprir da forma a qual está na Bíblia, a qual Jesus deixou ali, a qual Jesus, né, toda a sua trajetória ali no Novo Testamento, ele fez, ele ensinou e cumpriu de acordo com o Pai. Então, se você está no lugar que o batismo, digamos, não é um batismo por imersão, ou você já foi batizado, você creu no Senhor, você tem fé, né, no Senhor, na Trindade, sabe sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, você entende isso e você resolveu ser batizado. Você foi batizado, passou a fazer parte do corpo de Cristo, porque foi introduzido para dentro do corpo de Cristo. E de repente, você encontra um grupo que te fala que para você fazer parte dali, né, para você poder ser membro dali, você precisa batizar novamente. Batizar novamente por quê? Se você já faz parte do corpo de Cristo. Para você fazer parte de uma igreja, de uma seita, de uma instituição. Então, assim, se você passou pelo batismo, crendo, né, em todos esses itens que eu falei aqui agora, crendo em Deus Pai, Filho e Espírito, tendo a sua fé, tendo a convicção de que Jesus Cristo, Ele é o Senhor e te salvou e deu a vida por você, por que você vai ter que passar por outro batismo? Não caia nisso. Não caia nisso. Não mude essas ordenanças. Não mude por causa de homem algum. E a questão da Santa Ceia, né? A Santa Ceia, ela tem o pão e tem o cálice, que representa o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, que nós partimos, nós nos alimentamos, é um alimento espiritual para nós, também traz para nós e nos mostra, né, tudo quanto Jesus passou e fez por nós, e a Santa Ceia mostra uma forma de nós estarmos recebendo, crendo naquilo que Jesus fez por nós. Também mostra o amor de Jesus por nós, mostra a questão da unidade do corpo de Cristo. São ordenanças que não tem que ser mexida, entendeu, gente? Então, essas são algumas características de uma seita. Claro que para se falar assim, tal lugar é uma seita, ela não precisa ter todas essas características, tá, gente? Se ela tiver uma, ela já se caracteriza seita. Uma característica dessa já faz deste grupo uma seita. E normalmente se dizem cristãos. Não que ali dentro não tenham pessoas sinceras, não tenham irmãos sinceros, que de fato buscam o Senhor, que de fato creem na Bíblia, mas que não tenham o conhecimento, né, de que ali é uma seita. Até porque normalmente seitas, eles não querem que as pessoas tenham, os seus membros tenham o conhecimento verdadeiro da palavra de Deus, do que está na Bíblia. Um dos motivos deles usarem folhetos, livros, que vêm com a palavra do seu líder, para que eles não vão na Bíblia. Normalmente eles não têm esse costume de pegar a Bíblia e estudar a Bíblia por si só. Normalmente usam-se a Bíblia com o livro do líder X para você entender a Bíblia. Então você entende baseado naquilo que ele fala, não naquilo que a Bíblia diz. Entendeu? Faz sentido para você? A Bíblia, né, no livro de Apocalipse nos fala, por exemplo, nos cita sobre os nicolaítas. Era uma seita. Na carta para a igreja em Pérgamo e para a igreja em Éfeso, fala sobre eles. Eles eram uma seita e que eles tentaram entrar ali no meio da igreja primitiva, tá, para trazer práticas heréticas,
tá? Para confundir mesmo o povo cristão, o povo de Deus, para tentar, de uma certa forma, né, trazer uma mistura dentro da igreja. Trazendo o quê? Práticas heréticas, práticas que não eram bíblicas. Os nicolaítas, eles tinham esse estímulo, né? Vamos entrar no meio do meio cristianismo, no meio do povo cristão, desse povo aí que crê em Jesus, e vamos tentar colocar nossas verdades, que na verdade eram verdades mentirosas, não eram verdades. Então, assim, isso nos deixa claro que as seitas, elas têm isso, né? Elas tendem a parecer igreja, né? Porque os nicolaítas, por que eles iam para dentro das igrejas? Porque ali eles colocariam as suas heresias, colocariam as suas práticas, né? Os seus métodos, a sua exclusividade e estaria no meio da igreja. Então todo mundo ficaria parecendo que aquilo ali faz parte da igreja. E as pessoas começariam a se converter e a ir para a igreja, e dentro daquilo que parecia igreja, já não era mais uma igreja, era uma seita. Por quê? Porque as práticas foram mudadas, ok? Então, cuidado. Muitos grupos que se acham os tais, se dizem os tais, se dizem que só eles, né, têm a revelação do Espírito Santo, que só eles têm um líder como a boca de Deus nessa terra. Cuidado, gente. Cuidado, porque isso é engano. Tá? A Bíblia nos fala que muitos podem profetizar. Eu não vou entrar nesse mérito agora sobre questão de profeta, porque a gente vê muitos lugares falando, não é muitos não, mas alguns lugares, né? Fulano é o profeta. Ele é o único profeta. É o profeta que Deus usou, que Deus usou. Alguns já morreram, né? E ele foi o único que Deus usou. Cuidado, porque a Bíblia não nos fala de o profeta, nos fala de os profetas. A igreja de Deus é constituída por vários membros, e no meio desses membros existem muitos membros que são profetas. Então, vamos tomar cuidado, tá? Abrindo um parêntese, existem profetas verdadeiros e falsos, né? Então, estejam atentos. E falando um pouco sobre uma igreja verdadeira, uma igreja que constitui-se de acordo com o que Cristo nos ensinou sobre a igreja, né? Que tem práticas de acordo com o que nós podemos ver na Bíblia. Uma igreja verdadeira, ela é uma igreja que prega a palavra de Deus com fidelidade. Ela não está preocupada se fulano ou se ciclano vai gostar. Ela vai falar aquilo que está exatamente na Bíblia. Pode parecer loucura? Pode. Nossa, mas pode parecer loucura? Pode. Mas ainda assim eu vou falar, porque é isso que a Bíblia fala. Uma igreja de verdade, ela tem essa característica. Eu vou ler aqui rapidamente para vocês. 1 Coríntios 1, 21. Considerando que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da pregação da sua palavra, ou da pregação do evangelho. É considerado loucura, mas para Deus é sabedoria salvar as pessoas por meio da pregação do evangelho, da palavra de Deus. Não é por outros métodos, é por meio da verdadeira palavra, da Bíblia. É uma característica de uma igreja. Ela usa a Bíblia, somente a Bíblia, para levar Deus para as pessoas. Outra característica que eu vou falar aqui para vocês é a questão de... Na verdade, eu quero ler até um outro versículo, gente. Atos 2, para ficar um pouquinho mais claro. Desculpa aí. Atos 2 é um versículo muito conhecido.
Na verdade, o capítulo 2, né, é muito conhecido, porque fala aqui da igreja primitiva. Atos 2, 42. Eles perseveravam nos ensinamentos dos apóstolos e na comunhão, do partir do pão e nas orações. Uma igreja verdadeira, ela persevera no ensinamento dos apóstolos. Não é de o apóstolo, o profeta. E que apóstolos é esse aqui que a Bíblia fala? Os apóstolos aqui da Bíblia, do Novo Testamento. A igreja primitiva, ela permanecia nos ensinamentos dos apóstolos, apóstolo Paulo e tantos outros. Ensinamento dos discípulos do Senhor. Ensinamentos que eles aprenderam com Jesus e então eles passaram para a igreja, né? Apóstolo Pedro, apóstolo João, apóstolo Paulo e tantos outros. Então, uma igreja verdadeira, ela permanece, tá? Até os dias de hoje, com os ensinamentos dos apóstolos. Gostem ou não, concordem ou não, essa é a verdade. Ela guarda as ordenanças, né, dos sacramentos que eu falei anteriormente, a questão do batismo e a questão da Santa Ceia. Batismo por imersão, batismo sim, vindo, claro, por meio da sua fé em Cristo Jesus, por meio de crer, receber, né, e ser batizado. Não que a sua salvação dependa do batismo, mas a salvação, ele é um testemunho que o batismo, desculpa, ele é um testemunho que você dá, né, sobre a sua crença no Senhor, sobre a sua fé em Cristo Jesus, tá bom? E sobre a questão da Santa Ceia, que eu já falei lá atrás, não vou falar novamente para não ficar repetitivo. Também, uma igreja verdadeira, ela não mexe nos fundamentos bíblicos, na base, nas doutrinas bíblicas, sabe, nas doutrinas fundamentais. Uma igreja verdadeira, ela não mexe na doutrina da Trindade, na doutrina da salvação, na doutrina do batismo e tantas outras doutrinas, né? Podemos falar na doutrina do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma igreja que tem esses fundamentos como base, ela não mexe também ou não exclui as doutrinas, sim, por que não dizer, dos dons que estão ali na Bíblia. Dons que se manifestaram na época do Pentecoste, quando o Espírito Santo foi dado ali ao homem, à igreja, onde ele se manifestou. Esses dons, eles também fazem parte, viu? Fundamentos da igreja. E eles precisam estar presentes, tá bom, gente? Uma igreja verdadeira, ela é disciplinada, né? Ela mantém a disciplina eclesiástica, a disciplina, né, que é dada pelo próprio Espírito Santo, tá? Não é que eu tô falando que a gente tem que ser igual um robô, mas existe toda uma disciplina, toda uma ordem, toda uma decência, todo um respeito. Existe a questão da adoração ao Senhor, né? As reuniões ou culto é para cultuar a Deus. Uma igreja verdadeira, ela, quando você olha para ela, você entende que é uma igreja. Hoje a gente vê aí, né, igrejas que se você não ouvir o que eles estão cantando, você acha que é uma balada. Você entra num lugar, você acha que é uma balada, porque tá uma bagunça. Então, tomemos cuidado, tá? Analise essas características e veja onde você está. Se você está numa igreja verdadeira, fico feliz por você, permaneça ali. Se você está no lugar que você achava que era uma igreja e entendeu que é uma seita, procure uma igreja verdadeira. Uma verdadeira. Fica aqui o meu vídeo e até a próxima. Meu beijo.